Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Ajude e concorra. 6h38, uma ótima noite para você. A edição de hoje começa com imagens da Catedral Igreja Matriz aqui em Mogi das Cruzes. A organização da Festa do Divino anunciou o cancelamento da quermesse este ano. Em Itacoaxetuba, pais de alunos denunciam um assédio de um diretor de escola. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Esse é o comecinho de noite aqui em Mogi das Cruzes. 25 graus na cidade neste momento. Essa semana, a Câmara aqui de Mogi das Cruzes recebeu um projeto de lei de autoria de um vereador da casa para regulamentar a prática do wheeling, o conhecido grau. Nos Estados Unidos, o termo wheeling é definido como um movimento de empinar e girar um transporte de duas rodas. No Brasil, a prática é conhecida como grau. Ó, com a moto fazendo... Tá. Eu só não sabia o nome. Já viu muito aqui, já chegou a ver muito aqui na cidade? Não, as pessoas só em São fazendo Paulo. aqui? Só mais pro centro de São Paulo mesmo. O que você acha dos vereadores estarem aí com esse projeto para criar um espaço só sobre isso? Destinando o tempo... Eu acho que é legal, pô. É legal isso aí. Porque também tem gente que quer fazer essas partes aí, né? Esse tipo de esporte. Radicais de moto. Ah, sim, já vi, sim. Já viu aqui pelas ruas de Mogi? Fora os moleques que se arriscam aí, né? Não profissional assim não, mas a molecada mesmo. O que você acha de criarem um espaço só para a prática desse tipo de esporte? Show de bola, bacana. Requer espaço, né? E eu acredito que tem bastante até jovens, pessoas que vai se dar bem nessa modalidade. Embora o Código de Trânsito Brasileiro defina como infração gravíssima a realização de malabarismos em apenas uma roda durante a condução da motocicleta, o wheeling é reconhecido como esporte no país desde a década de 80 e foi homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo em 2013. Bom, gente, o certo é que já circula aqui, ó, na Câmara Municipal de Vereadores de Mogi das Cruzes, um projeto com a intenção de liberar a prática deste esporte aqui na cidade. Além disso, o projeto de lei explica que a prática ocorreria no Centro Cívico, no Parque Botira, ao lado da pista de skate. A autoria do projeto é do vereador Juliano Botelho. Você praticar isso na rua hoje é proibido. Então a gente precisa de uma área para que seja regulamentado o esporte, junto com a Federação de Motoqueiro, no caso, né? É isso que eu apresentei hoje na casa, porque quem nunca viu um motoqueiro passar aí na rua e empinar? Eu sou contra isso. Então a gente precisa nada mais do que representar os motoqueiros aqui, solicitando através do Executivo uma área para que seja feito o esporte adequado. O esporte, ainda segundo o projeto, seria permitido só aos domingos, das 2 às 6 da tarde. Os participantes devem usar equipamentos de segurança e ter o IPVA em dia. E tem mais. Não existe especificação na moto, não. Vai ter, com certeza, ali exigências, né? Capacete, tudo isso daí que já utiliza normalmente, diariamente. E vai ser uma coisa regulamentada. A gente vai solicitar também ambulância, a própria GCM que você mesmo acabou de citar, vai ser regularizado. Exigências que dividem as opiniões. Eu acho que ele deveria estar se preocupando com outras coisas, porque isso aí não é importante, né? Importante é cuidar das coisas que é mais necessário, que é a moradia, a fome, na saúde, que está muito precária, né? Isso aí não é importante, eles têm que se preocupar com outras coisas. Devia ser outros projetos, outras coisas necessárias. Criança com fome, criança na rua, desempregado, povo morrendo de fome, outras coisas aí, deveria estar trabalhando para isso, mas para essa coisa aí não concordo. Segundo a Câmara, o projeto vai passar pelas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Cultura, Esporte e Turismo e, por fim, Transporte e Segurança Pública. Só depois, com os pareceres, é que o texto entra em ponto de votação no plenário, o que não tem uma data para acontecer. Você de casa participa do jornal com a gente. Nosso WhatsApp é o 3524-2333. Fique à vontade para mandar a sua sugestão. A Edneia Moraes, por exemplo, aqui de Mogi das Cruzes, mandou um vídeo para a gente. Estou mandando esse vídeo para ver se alguém toma alguma providência aqui na Avenida Paulista, em Brás Cubas, no Jardim Santa Cecília. É uma avenida principal onde desce muito carro, desce muitos caminhões, desce a moçada que vem da balada à noite, desce sempre, é uma descida aqui, sabe? Então eles descem
sabe como é que é a moçada, né? A moçada é complicado, né? E tá essa cratera desse tamanho aqui no meio do asfalto e ninguém para tomar uma providência. Por enquanto, nenhum agente de trânsito veio colocar nenhuma sinalização. Se ninguém tomar uma providência, vai morrer qualquer hora aqui. Porque quem a gente sabe, a gente desvia. E quem não sabe? Não é verdade? A gente procurou a prefeitura, que diz que equipes já foram até o local e providenciaram um reforço de sinalização. Também vão averiguar as causas do problema para identificar e adotar as providências necessárias. Mudar de assunto, vários pais de alunos da Escola Estadual Mário Martins Pereira, no Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba, entraram em contato com a gente pelo WhatsApp para reclamar do diretor da escola. De acordo com as denúncias, ele estaria maltratando as alunas e em um dos relatos, na verdade, uma mãe disse que ontem foi chamada para buscar a filha de 12 anos porque a menina estava na sala, chorando. De acordo com a mãe, a filha disse que foi assediada e ofendida pelo diretor. Já na hora de entrar para a sala, que era a volta do intervalo. Aí ele pegou, elas estavam se abraçando, aí ele falou assim, vão para a sala, para de estar se agarrando, isso é coisa de p***. Aí as meninas entraram todas para a sala triste, aí chegou lá, elas acharam que não era certo o que ele falou com elas e pediram para a direção estar ligando para os pais, né, para estar indo buscar elas. Aí quando eu cheguei lá, elas estavam mesmo todas tristes, umas chorando. Aí foi onde que os pais começaram a chegar e a gente reuniu, a gente chamou a polícia para abrir um boletim de ocorrência e como também eu liguei para a TV Diário, para dar um apoio para nós também. Porque a gente não tem segurança de mandar as crianças para a escola desse jeito. O diretor, que é o diretor que ser exemplo na escola, ficar falando umas palavras dessa de baixo nível. Ligamos na Secretaria da Educação, mais mães também ligou, aí veio um representante de lá, aí falou para nós também, procurar nosso direito e ver também se isso estava certo. Então aí a gente pegou e aí a direção também da escola pegou depoimento das meninas, a polícia pegou também, fez um boletim também lá, também que eles chamaram eles. Aí a gente pediu para nós aguardar uma resposta. Só que aí a gente estamos aí todo mundo de mãos atadas ainda. Hoje ninguém me ligou para falar nada até agora. E também hoje também não mandei minha filha para a escola, enquanto não resolver. Em uma outra denúncia, também enviada para o nosso WhatsApp, o pai de uma outra aluna disse que ontem a filha ligou chorando, dizendo que o diretor dessa mesma escola também tinha ofendido a menina. De acordo com esse pai, pelo menos outras 8 meninas reclamam da mesma situação. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo repudiou e lamentou o ocorrido e disse que está prestando acolhimento às estudantes e às famílias. Diz também que a Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba vai abrir uma apuração preliminar para investigar o que aconteceu. O diretor foi reorientado quanto à sua conduta dentro da unidade escolar. Nós tentamos conversar também com o diretor da escola, ligamos várias vezes para a unidade, mas não fomos atendidos. Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala do cancelamento da festa, da quermesse, da Festa do Divino este ano aqui em Mogi das Cruzes. E a gente vai para o próximo bloco com imagens da região norte de Suzano. Previsão do tempo amanhã fica mais ou menos parecida com hoje. Na chuva volta e a máxima na região fica na casa dos 33 graus. Nesse momento, 25 graus em Suzano. Faltando 13 minutinhos para 7 da noite, eu volto já. Todo sábado tem um refúgio de alegria, de diversão e, obviamente, um pouco de loucura que é pra gente sobreviver, né? Vem pro Caldeirão. O que você compra com R$5? Nem 1 litro de óleo. Bicho, não compro nem meio quilo de café. E o senhor, o que compra com R$5? Eu comprei o Hipercap dessa semana e eu posso ganhar um Honda Civic. Turn down for what? No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil reais. E no quarto sorteio, um Honda Civic. Isso mesmo, um Honda Civic. Hipercap, ajude e concorra. Hoje, mais cedo, 15 para as 8 da noite, Jornal Nacional. 8h30, a seleção encara mais uma nas eliminatórias da Copa. Brasil e Chile, direto do Maracanã. Em seguida, será que Helenice vai conseguir acabar com a farsa de Christian? Eu quero saber o que aconteceu
se você machucou... Você precisa se acalmar. Você vai pagar, calma aqui. Penúltimo capítulo de Um Lugar ao Sol. E logo depois... A liderança vai ser super disputada. Noite de prova do líder no BBB. A Chevrolet trouxe a condição perfeita para você. Posso saber mais? Deixa comigo. É o Plano Chevrolet Sempre. Aproveite. Tracker, o SUV com o maior valor de revenda, com pequena entrada e parcelas de R$ 1.490 em 48 vezes. Ó, aí eu vi valor. É, e no final, você pode trocar o seu carro por outro 0 km, sem desembolsar a parcela residual. Aí sim! Vá até uma concessionária ou acesse ofertaschevrolet.com.br. De volta, a organização da Festa do Divino aqui em Mogi das Cruzes informou hoje que este ano não vai ter quermesse, assim como nos últimos 2 anos, mas outras atividades serão realizadas. Deixa eu chamar aqui no telão a Janaína Rodrigues, que tem essas informações para a gente, né, Jana? Boa noite. Isso mesmo, Cássio. Uma ótima noite para você, para todos que acompanham a gente em casa. Essa notícia, né, que não vai ter quermesse esse ano novamente, pegou muita gente de surpresa. O pessoal aqui da cidade, de Mogi, região, sentindo falta, né? Afogados, lanches da Festa do Divino. A pandemia, é claro, tem a ver com essa decisão, mas tem outros motivos também. Quem vai explicar melhor pra gente é o Ricardo Lima da Costa. Ele é festeiro desse ano, vai dar mais detalhes, né, Ricardo? Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Explica pra gente por que não vai ter quermesse esse ano novamente. Boa noite, Janaína. Quando a gente olha para a quermesse como parte importante da Festa do Divino, ela obviamente vai muito além do que aqueles 10 dias da festividade. Então a pandemia, ela obviamente impactou a nossa capacidade de planejar com mais antecedência, mas não é essa justificativa isoladamente, né? Os aspectos sanitários já estão muito mais sob controle. Mas a combinação do tempo e a capacidade de investimento, não apenas por parte dos patrocinadores, mas também dos devotos em poder fazer o gasto, né, efetivamente, que acontecem nas barracas. Então, sabemos que é uma decisão difícil, mas que a gente primou pela segurança ainda e pela racionalidade e entendemos que era o melhor a se fazer nesse momento. Manifestações religiosas vão ter, né? Vão continuar, é isso? Fala rapidinho pra gente. Sim. Isso, toda essa programação ela está sendo trabalhada para manutenção, com alguns ajustes, obviamente. A gente convida a todos para que acompanhem essa divulgação que vai acontecer no dia 30 de abril, mas a alvorada, a nossa procissão e as novenas, elas acontecerão sim. Certo, Ricardo, muito obrigada pelas informações. Então é isso, quem quiser mais detalhes do que vai ter na festa esse ano, entra no site festadodivino.org.br. Voltamos com você, Cássio. Jana, obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês por aí. Sigo contigo daqui do estúdio, hora de atualizar os números da Covid-19 aqui na região. Pelo 3º dia consecutivo, não registramos mortes nas últimas 24 horas por causa da doença. Com isso, o total de mortes desde o início da pandemia permanece em 5.909. Nesse intervalo de 24 horas, 180 casos foram diagnosticados, confirmados pelas prefeituras. Total até o momento, 178.891. Com a morte em 0 hoje, vamos ver como é que ficou então a média móvel de mortes, que ficou em 1, comparado a 2 semanas, estava em 2, queda de 50%. Vamos dar uma olhada agora na média móvel de casos, que aparentemente está estável. 121 hoje, há 2 semanas, 138. Você já sabe o balanço completo de como está a situação da pandemia aqui na região, você confere na nossa página no G1. E falando sobre pandemia, ela abalou muito a nossa rotina, mas abalou principalmente o mercado financeiro, né? A gente sabe que atrapalhou, as ações principalmente despencaram. Agora a gente tem a guerra na Ucrânia, amanhã completa um mês desse conflito, enfim, tudo isso deu uma embaralhada, mas em contrapartida a gente teve uma alta da Selic aqui no Brasil, que de certo modo trouxe investimento. E você que está em casa, se você não gosta muito de investimento, vou chamar aqui para conversa com a gente o economista para falar mais sobre esse assunto. Professor, boa noite. Obrigado pela participação aqui com a gente. Estou conversando com o pessoal de casa falando dessa questão de investimento. Muita gente torce o nariz quando é esse assunto, mas por que com esse cenário que eu descrevi é importante a gente ficar por dentro desse assunto? Opa, boa noite, Cássio, tudo bom? Acredito que seja importante pelo principal motivo de que todo mundo vai aposentar, né? Como a gente vai fazer a nossa aposentadoria,
a gente precisa planejar o nosso futuro e saber quanto é que a gente vai acumular de capital para o futuro. Esse planejamento acaba sendo necessário por isso. Felipe, a gente está aqui no Brasil inflação Selic batendo lá no topo, 11% já. De um lado, tira o poder de compra, mas para quem tem condições de investir neste momento, é importante para não deixar o dinheiro perder para a inflação. Como fazer esse investimento? Existem alguns tipos de investimentos que você pode fazer para esse tipo de finalidade, né? O Tesouro Direto, por exemplo, ele oferece o Tesouro IPCA, que é um tipo de título que você compra que te dá um rendimento acima da inflação sempre. É uma opção. Outras pessoas, outras teses de investimento, por exemplo, elas recomendariam você investir em ativos reais, por exemplo, terrenos, imóveis, para que você se proteja do efeito da inflação no tempo, porque esses investimentos tendem a acompanhar a inflação. Então, são opções. É claro que tudo depende também do objetivo de cada tipo de investimento. Algumas pessoas elas optam por investir para o curto prazo, para fazer uma viagem, para comprar um carro ou dar entrada num apartamento, num imóvel. Outros poupam para se aposentar. E aí esse tipo de consideração precisa ser levado também na hora de tomar essa decisão. Felipe, muita gente está assistindo a gente agora falando assim, mas Cássio, como é que você está falando de investimento na atual situação que o país passa? Está todo mundo meio que apertando as contas. Na opinião do senhor, investir é só para quem tem muito dinheiro parado ou não? Todo mundo pode entrar nessa? Essa é uma ótima pergunta. Eu particularmente penso que não. Todo mundo vai se aposentar, todo mundo precisa planejar o futuro de alguma forma. E eu sei de onde vem, eu acho, essa preocupação, porque realmente o rendimento financeiro em valor absoluto, né, em reais, ele é maior quando você tem um capital maior. Mas, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, R$ 2.500 por mês, ela ainda assim vai precisar, quando se aposentar, ter um rendimento, um salário, depois que parar de trabalhar, que mantenha os custos de vida dela. Então, ela vai precisar de alguma forma investir, ou então ela vai depender do benefício social que vai, de forma rasa, assim, bancar, né, os mínimos necessários dessa vida dela. Felipe, obrigado pela participação com a gente aqui. Ótima noite, até a próxima, tá? Muito obrigado, até mais. Valeu. Esse assunto de finanças, né, pode não agradar a todo mundo, muita gente pode torcer o nariz para isso, mas você que passa pelas redes sociais, com certeza já deve ter se deparado com algum anúncio prometendo aí uma forma de aplicação. E aí, nesse momento, os especialistas fazem um alerta. Quanto maior a promessa de lucro, maior é o risco que você corre. A atividade física é a principal fonte de renda do Andréas, que é professor e proprietário dessa academia em Mogi das Cruzes. Mas quando tem um tempo livre, ele já pega o celular para olhar como estão os investimentos em criptomoedas. Eu conheci através de aluno, eu trabalhava em academia, em outra academia, era funcionário de uma academia, e eu conheci através de um aluno que era do mercado financeiro. Ele me apresentou um meio de investir em criptomoedas, só que eu não acreditei muito nesse meio porque era meio arriscado. Então eu fui buscar outro conhecimento para estar mexendo nesse mercado também. Quando começou em 2018, ele resgatava os lucros e gastava tudo. Já conseguiu até fazer uma viagem para a Europa. Hoje, aos 28 anos, resolveu usar os investimentos em criptomoedas como uma reserva para o futuro. Hoje eu já não faço mais câmbio de criptomoedas, né? Tem como você ganhar no câmbio, compra e venda, compra na baixa e vende na alta. Hoje não, hoje eu encaro como um fundo mesmo de investimento e aí tento deixar ele para o futuro. Então só vou ver na valorização. Então numa queda hoje eu não me preocupo mais, não me apavoro em tentar vender, porque eu acredito que é um fundo futuro. Criptomoedas são moedas digitais, comercializadas em países de todo o mundo e chama a atenção de muitos investidores, principalmente dos mais jovens. Nós conversamos com um especialista sobre isso. A criptomoeda é uma tendência mundial, não é só brasileira, né? Com uma tecnologia muito interessante, que é a blockchain, que não serve só para criptomoeda, serve para segurança, transferência de recursos e etc. Então, acho que sim, é o futuro, mas é um investimento de altíssimo risco, com uma volatilidade muito grande, em pouquíssimo espaço de tempo, né? Então, é preciso ter cuidado, é preciso entender um pouquinho, estudar, mas, de fato, é um investimento que tem tomado um tamanho
que eu acho que ninguém apostava, né? O professor de economia também explicou no que é importante prestar atenção na hora de investir, principalmente quem está conhecendo este mundo agora. Entender que é impossível prometer rentabilidade. Sempre que tiver uma promessa de rentabilidade, uma rentabilidade muito fora do padrão ali do que a gente tem no mercado, desconfie que pode ser uma armadilha. Né? E outra coisa também que é muito importante em relação a investimentos, mesmo um investimento de mais baixo risco não tem risco zero. Uma empresa do mercado financeiro fez um levantamento que aponta que no ano passado, 52% dos investidores são jovens entre 25 e 39 anos. Para entrar nesse universo, é preciso ter coragem e sempre ir atrás de muito conhecimento sobre o setor. O Bruno tem 15 anos e já opera no mercado financeiro. Todos os dias ele estuda e no contraturno da escola acompanha como vão as ações dele na Bolsa de Valores. Mais ou menos uns 2 anos que a gente se introduziu nesse mercado e foi a base da nossa curiosidade, né? Bom, muito na empresa do meu pai e as pessoas sempre usando o termo bolsa, o termo ações e a gente meio perdido no assunto, né, e tal, o que é bolsa, o que são as ações. Então foi a partir daí que a gente começou a estudar e entrou nesse mundo. Em agosto do ano passado, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, contabilizava pouco mais de 27 mil investidores com até 17 anos. Entre as regras do mercado para esse público está a proibição de operar no mercado futuro e ter sempre o acompanhamento de um responsável. No caso do Bruno, o pai está sempre perto, não só de olho, mas também incentivando o interesse do filho. Aqui nós separamos, né? Porque eu também tenho as minhas aplicações. Então o que acontece? Eu utilizo o meu nome para as minhas aplicações e o nome da esposa para fazer as aplicações dele. Mas é ele que administra tudo, tá? Sempre estamos trocando ideias, né? Analisando a melhor hora de entrar no mercado, a melhor hora de se aplicar em determinada ação. Para o Bruno, essa é uma garantia para o futuro e também uma forma de conhecer melhor tudo o que acontece no mundo. Acho que não só o meu, mas o objetivo de muitos é chegar no 1º milhão, né? O tão sonhado 1º milhão. E quando você vai chegar? Isso é um tempo indeterminado, né? A gente não consegue adivinhar o que vai acontecer no mercado. Mas o quanto antes de preferência, né? O que você acha disso, dele ser tão jovem, né, e se interessar por esse mercado? Eu diria que eu gostaria de ter tido essa mesma oportunidade que ele tem hoje, né? Se eu tivesse essa mesma oportunidade com 15 anos, eu acho que hoje eu teria uma outra mentalidade. Aproveitar o assunto, te lembrar, se você operou na Bolsa de Valores no ano passado no Mercado Futuro, você precisa declarar o imposto, isso no imposto de renda esse ano. Te lembrar aqui que o prazo para o envio da declaração esse ano, até às 11h59 da noite do dia 29 de abril, obrigatório, tá? Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Tem uma matéria muito legal nesse link que a gente colocou aqui para você, ó, g1.globo/economia/imposto-de-renda, tracinho, né? Você encontra aí várias dicas, dúvidas, inclusive o link para fazer aí o cadastro. Gente, obrigado pela sua companhia. O JN hoje é mais cedo, tá? 15 para as 8 da noite, a gente volta a se encontrar amanhã no nosso horário de sempre. Até lá. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Ajude e concorra. Assista agora a sua novela das 7. Quanto mais vida, melhor. Saboreie com Sadia.